Pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, o podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. Chegamos então com mais um episódio e hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o professor e roteirista Wellington de Medeiros, que vai nos contar um pouquinho sobre a experiência dele na residência artística que é promovida aqui pelo Teatro Municipal, só que dessa vez a residência foi em dramaturgia. E aí ele vai ter um texto de autoria dele, o texto Grito Silencioso, que é fruto dessa experiência vivida na residência. Esse texto, ele fala, um pouquinho, O Grito Silencioso, depois da morte da mãe, duas meias-irmãs precisaram lidar com a convivência conflituosa na mesma casa, vivendo juntas e dependentes uma da outra. O convívio vai ser muito difícil, principalmente por causa das provocações e também agressões de uma delas, que nutre ódio explícito devido ao ciúme que sente da relação entre a mãe e a meia-irmã. Ao final, uma delas fará uma inesperada revelação que mudará a vida e a relação entre elas. Então, esse Grito Silencioso, a gente vai conversar agora com o autor desse texto. Seja muito bem-vindo, Wellington, ao nosso podcast. Li só um trechinho, aquela sinopsezinha, mas a gente tem muito para conversar. Seja bem-vindo ao Prosa em Palco. Obrigado, Bruna. É um prazer enorme estar aqui e é uma experiência nova para mim. Tudo está sendo novo com essa residência, então tudo está sendo muito interessante e é um registro de uma história que está lá na nossa... A gente tem muitas histórias guardadas, né? Sim, sim. E, às vezes, tem a oportunidade de registrar, de colocar essas histórias para fora. Então, a residência foi, para mim, uma experiência boa, principalmente por isso, porque me deu uma oportunidade de registrar, colocar no papel uma história que já estava lá no fundo da minha mente, do meu coração, né? E que já tinha uma forma, mas não tinha ainda, ou pelo menos tinha um conteúdo, mas não tinha uma forma ainda. E aqui eu descobri uma forma de escrever essas histórias. E aí, como é que começou a tua história com as artes? Quando é que você decidiu que queria ser professor e roteirista, por exemplo? Bom, minha relação com as artes é muito antiga. Eu sou primeiro um designer e artista visual. Então, eu tive uma atividade bastante intensa na década de 80, na década de 90. Participei muito aqui de exposições no Museu de Arte, aqui, quando eu era ainda aqui no Açude Novo. Participei de movimentos na cidade, era colorindo Campina, pintando Campina, uma coisa que a gente saiu pintando todos os muros da cidade. Antes dos grafites, a gente já pintava os muros de Campina Grande. Então, a década de 80 e 90 foi de muita efervescência nas artes visuais e eu estava naquele meio. E passava aqui pelo teatro também, né? Inclusive, eu lembro que na época eu trabalhei com o Hermano José, não como teatro, mas sim como designer e ilustrador. Fiz a capa do livro dele, O Glorioso Retorno de Lili Chaves. Então, eu tive esse contato muito próximo com o Hermano José e também fiz dele, ele tinha um jornal semanal chamado Sábado. E era eu que fazia o jornal Sábado dele. Então, tua história começou com as artes visuais. Eu sempre fui da área do visual, das artes visuais e do design, né? Então, eu já era artista visual quando eu entrei no curso de desenho industrial, porque na época, década de 80, era a única opção que tinha próximo do que eu queria aqui, era o desenho industrial. E acabei me apaixonando também pelo design, trabalhei nessa área, continuei nessas, paralelamente, essas duas atividades, artes visuais e design. E aí, saí, trabalhei, viajei, etc. E acabei entrando na universidade e hoje sou professor já há 30 anos do curso de design da UFCG. Então, eu sou designer e pesquisador nessa área, de artes visuais, design. E, recentemente, eu tive uma experiência muito boa com os meus alunos. Eu sou professor de semiótica e nós fizemos um trabalho justamente tentando incluir novas mídias, no meu curso. Eu incluí o audiovisual. E aí fizemos um trabalho na feira, eu e meus alunos fizemos um registro, vários registros, depoimentos, das pessoas que moram, vivem, trabalham lá. E acabou que resultou em um vídeo chamado A Alma da Feira, que está disponível no YouTube, que participou do Festival de Inverno do ano passado. Foi uma alegria enorme, uma honra muito grande, fomos convidados para participar.
E comecei, então, a me interessar mais pelo audiovisual. Ao mesmo tempo, comecei a trabalhar com teatro. Entrei no curso de teatro aqui com a Patrícia de Aquino. Então, desde março, estou fazendo esse curso de teatro. Vou estrear em dezembro, dia 20, minha primeira peça como ator. E aí surgiu essa oportunidade aqui de fazer essa residência, né? Então, eu estava no audiovisual, depois também no teatro todo, e aí apareceu essa possibilidade de trabalhar a dramaturgia, né? E eu achei muito legal, muito bacana, e acabou que eu escrevi um roteiro, meu segundo roteiro, porque, sim, também fiz um filme, um curta. Muita coisa. Esse ano foi tudo, né? Parece que tem uma história aí dos astros que estão alinhados, eu não sei. Então, 2024 foi um ano emblemático. Tem sido um ano incrível. O ano que eu fiz 60 anos, não sei se alguma coisa aconteceu, que muita coisa que estava lá dentro da gente, coisas que ficam lá dentro da gente, que de repente... A juventude, né? A vida toda, né? A juventude tá lá guardado, você vai guardando e chega um momento em que aquilo acontece. Parece que a vida é assim, né? A gente, de repente, aquilo que a gente tanto queria estava lá adormecido, nem lembrava, e de repente aparecem oportunidades que vão te chamando e tal. E esse curso essa residência de dramaturgia foi uma dessas oportunidades. Então, eu tive esse contato maravilhoso com o Flávio, na dramaturgia, com o Álvaro na história do teatro, né? E com o Marvin na área de roteiro, e acabou que eu escrevi um roteiro. Você fez só essa ou a outra residência também, que culminou em Superstars? Não, essa é a sua primeira experiência? Essa é a minha primeira, essa é a minha primeira. E aí, assim, tinha a oportunidade de escrever, né, um texto para o teatro. E, como eu falei, essa história estava lá guardada. Já tenho várias anotações, sabe aquelas coisas que a gente vai fazendo e guardando, né? Eu sempre tive vontade. E me interessa muito a questão dos dramas, sabe? Drama familiar, coisas mais do cotidiano, digamos assim. E eu gosto de observar e trazer histórias que eu vejo nas pessoas, coisas reais, fatos. Que aí eu dou uma roupagem e crio uma ficção, né? Crio uma história. Então, digamos, é uma ficção, mas que tem uma fundamentação, uma base em observações da vida real. Então, são pessoas que existiram, tiveram essa relação, mas aí eu dou uma nova roupagem, uma amplitude maior e crio uma história que acaba sendo uma ficção, mas que tem um quê de real. Tem um quê de real. Eu gosto disso. Como é que foi viver essa experiência, assim, do início, dessa residência? Como é que foi essa decisão? Eu, vivendo essa experiência das artes, eu vou lá viver a residência artística. Como é que tem sido? Foi muito engraçado, porque eu não sabia que estava acontecendo a residência, essa, né, de dramaturgia. E o Renato, né, nosso colega que esteve com a gente conversando também. Que é uma pessoa incrível, que eu conheci justamente esse ano, fazendo o curso de teatro com a Patrícia, né? E aí ele me disse: Wellington, tá havendo a residência de dramaturgia, tu tens interesse de participar? Já tinha acontecido as inscrições, já tinha começado a residência, e aí eu disse: eu tenho muito interesse, se for possível. Eu não me inscrevi, mas se for possível. Aí ele falou: vou perguntar se você pode entrar como convidado. Aí eu disse: maravilha, se puder. Aí ele falou com o grupo, né, com os professores, eles aceitaram que eu fosse como convidado. Só que esse convidado foi se transformando. Ele foi ficando. Foi ficando. Aquele convidado chato que não sai da festa, chega e fica. E eu fui ficando, achando incrível, maravilhoso, assim, e me dando justamente... Eu vislumbrando essa possibilidade de registrar o que eu estava lá, né, lá atrás, na minha mente. Eu disse: não, bacana demais. Fui ficando, eles foram deixando também. E resultou que eu acabei escrevendo um texto, que é esse, O Grito Silencioso. E como é que o Grito Silencioso surgiu, então, na tua vida? Então, eu conheci duas irmãs que realmente tinham um problema sério de convivência. E esse problema era muito sério mesmo, assim, que às vezes eu falo isso para as pessoas mais jovens hoje, que essas duas irmãs eram de outra época, né? E as pessoas ficam um pouco chocadas de como duas irmãs, duas pessoas se tratavam daquela forma.
Então, essas duas pessoas realmente existiram, tinham essa relação muito conflituosa. Elas eram mesmo irmãs, sim. A origem dessa relação, desse ódio misturado com amor e etc., nunca ficou muito claro. Então, é aí onde entra, né, a imaginação. Né? A gente começa a completar, Você preencher. começa a supor. Começa a preencher aqueles espaços que você acha que está faltando ali. Está faltando, tem alguma coisa que eu posso colocar ali. E aí, então, foi a partir dessa observação e desse preenchimento desses espaços, né, nessa história que acabou surgindo o grito silencioso. E o termo grito silencioso é justamente porque tem um momento no texto, né, em que há há uma vontade de dizer alguma coisa que está lá dentro de uma das personagens, mas que ela não pode dizer, ela guarda aquilo, mas que no fim ela acaba dizendo o que é. Então, é um grito silencioso é estranho, porque um grito silencioso não pode, mas às vezes a gente grita sem emitir som nenhum, não é verdade? Sim. Então, é aquilo que está guardado que a gente não quer dizer, mas que está gritando dentro da gente. Então, é nesse sentido. E tem um momento, só que tem um momento que esse grito, ele realmente acontece, né? E a história se fecha. E aí é muito de ouvir e se identificar com aquilo? É uma história que muita gente se identifica? Eu acho que, assim, é uma história que, a princípio, é da relação entre essas irmãs, tem um motivo para essa relação, etc. Mas que a minha mensagem nesse texto é que o amor, ele acaba vencendo. Porque durante toda a história, você vê a expressão do ódio. O ódio, ele aparece muito claro. Ele grita muito forte. E, no final, ele é destruído justamente pelo amor. Pelo amor. Então, não é... Fiquem, inclusive, em aberto, né? Fiquem aberto às interpretações do que é que acontece ali. O que é que realmente está acontecendo naquele momento em que a história se fecha. Eu não dou essa resposta, mas eu entendo que a minha visão na história é que o afeto e o amor, ele, embora não seja tão espalhafatoso e tão agressivo e na cara como o ódio, mas ele aos pouquinhos, no seu silêncio, né, ele acaba vencendo. É um clichê que vale a pena apostar? Eu acho que sim, porque até assim, eu até fico pensando, o que é que faz a gente identificar uma coisa como clichê? É mais ou menos aquela coisa do brega, né? Ah, isso é brega, não vou usar porque é brega. Mas eu acho que a gente acaba... talvez é por uma herança que não é nossa, a gente acabe julgando, pré-julgando atitudes e sentimentos que são nossos, da nossa cultura, da nossa raiz, de uma forma que nega a nossa verdade, assim. Por que é clichê falar de amor? Né? Por que é clichê falar desse embate ódio-amor? Porque se você pegar toda a história... Eu acho que todo mundo né? já viveu uma experiência como essa ou conhece alguém, então dá para se identificar com esse texto. Né? Então, assim, eu digo porque eu tenho uma experiência, por isso que eu estou pensando, vale a pena apostar? Porque muita gente pode achar que é um clichê, mas é aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, né? Então, a gente está sempre nessa dicotomia de ver, tipo, o ódio, o amor vencendo o ódio, a gente tem que apostar nisso. Então, vale destrinchar. E vale até perguntar, por que é mais fascinante ver que o ódio vence o amor, hein? Por que é clichê falar em amor e não é falar de ódio? Por que sabe, quer dizer, às vezes eu penso que os estereótipos, ou então os carimbos que a gente coloca nas coisas, é uma forma de cobrir, esconder ou obliterar a essência da gente, porque na essência a gente chora, a gente se emociona, né? Mas fica se segurando o tempo inteiro, porque senão você fica... Você não quer mostrar fraqueza, você não quer mostrar que você sente. De onde vem isso, né? Acho que é que a gente tem que perguntar, de onde que vem isso? Quando, na verdade, todo mundo adora assistir novela. Claro. É mais desafiador escrever um texto assim? Desafiador em que sentido, assim? Dá mais trabalho? Encontrar a história certa?
Eu acho, para mim, é muito cedo. Eu não tenho uma resposta para isso ainda. Eu escrevi muito pouco ainda, assim. Porque, assim... Mas dentro desse teu processo, Certo. dentro do Grito Silencioso, você acredita que foi mais desafiador? Ou você estava escrevendo o que você de fato viveu? Eu acho que seria mais desafiador escrever algo que não seja verdadeiro para mim. Quando eu escrevi esse texto, eu estava sentindo ele, né? Eu me emocionei quando eu estava escrevendo ele, porque aquilo era uma coisa verdadeira para mim. Eu não descarto a possibilidade de escrever uma coisa que não tenha nada a ver com esse sentimento que sou eu, né? Que reflete uma forma de pensar, uma forma de sentir. Posso escrever qualquer coisa, imagino. Eu digo assim, podendo na possibilidade, não que eu possa no sentido da capacidade. Mas, a princípio, poderia escrever um texto que não tem essa relação, essa conexão visceral comigo, né? Mas provavelmente será mais difícil, porque eu não vou estar engajado emocionalmente, eu não vou estar dentro dele. Escrever esse texto até foi muito interessante, porque escrever um texto para uma peça, um texto de dramaturgia ou um roteiro, leva muito tempo. Leva pesquisa, etc, etc. Mas eu tenho a impressão que quando você mergulha, você está muito dentro daquilo, a questão do tempo ele é relativo. Ele passa a ser outro. Quer dizer, se eu escrevo, se está dentro de mim, eu estou sentindo, e aquilo está fluindo, e aquilo está uma conexão minha com aquele papel, com aquelas palavras, então... É porque não é o tempo, é a flui. intensidade com que você faz aquela coisa toda acontecer. Então, acho que para você, no que eu percebo, foi a intensidade com que você se coloca dentro desse texto. A intensidade eu diria assim, não quero ser pretensioso nesse sentido, mas é despretensioso. Não tive nenhuma intenção de impressionar, de fazer uma obra de arte, de fazer uma... É um texto muito simples no sentido do que ele é mesmo. Não tem nada de rebuscado, até porque eu não tenho essa capacidade. É a primeira experiência também, É a primeira experiência. Né? Assim, então, as pessoas podem ver de uma forma... Bom, é um texto simples, etc. Mas é um texto, para mim, é um texto verdadeiro. Para mim, isso é o mais importante. Ele é realmente simples, ele não tem nenhuma profundidade, ele não tem a pretensão de ser algo que... Uau, né? É o registro de uma coisa que já estava em mim, como várias outras coisas. Memórias, né? Eu gosto muito de literatura nesse sentido, que tenha essa pulsação, sabe? E dentro dessa perspectiva de primeira vez, qual a tua expectativa para o público que chega para ouvir essa leitura? Eu não sei, sinceramente. Eu estou sem expectativa, assim, porque foi tudo tão... Mas esse sem expectativa é por medo ou porque é melhor não criar expectativas e deixar acontecer? Sabe o que acontece? Eu estou curtindo demais fazer isso. Eu estou adorando fazer isso. Estou amando ter a possibilidade de ter atores lendo o meu texto. Estou dirigindo, estou criando a ambientação e tal. Então, eu estou tão imbuído disso que eu não estou com espaço para ter receios, medos ou expectativas nesse sentido, sabe? Eu espero que seja bem recebido, obviamente. A gente quer, claro, né? Claro. A gente, quando cria uma obra assim, faz uma exposição, alguma coisa assim, a gente está expondo. Se a gente está expondo, é porque está esperando que as pessoas vejam e gostem, né? Claro. Mas a arte é assim, né? Se gostar ou não gostar, faz parte. É arte. Né? É arte, ou seja, ela é expressão. Eu me expresso, eu crio. Quando eu crio, boto aquilo para fora, eu já realizei, para mim eu estou realizado. O que vai acontecer a partir daí não tem nada a ver comigo, tem a ver com a obra. Com a experiência daquilo de quem está ali, né? Porque diz muito mais sobre a outra pessoa também. É como ela sai. Exato. Uns sairão tocados, outros não. Outros não. Tudo bem, faz parte. Cada pessoa que vai ver, né? Eu já fiz várias exposições e exposição também é a mesma coisa, né? Você expõe uma obra, uma pintura, uma instalação, uma escultura, etc. Poxa, para mim, colocar aquilo ali... Acabou, maravilha. O que as pessoas vão ver, o que eles vão interpretar, se elas virem ali o que eu tentei passar, maravilha. Se não, a obra é aberta, ela é infinita. Então, ela até possibilita que você
se veja nela e não ela dizer o que ela é para você. Então, o texto, acho que como é novo para mim, mas eu imagino que eu estou tratando da mesma forma. Então, esse texto que eu escrevi, ele está imbuído de muita emoção, de muita história, de muita intenção. E o fato dele existir, dele estar sendo apresentado, nossa, para mim já é tudo. E que bom que a gente pode aqui, nesse espaço do podcast, viver duas experiências diferentes, Wellington. A gente conversou com o Renato e as perspectivas dele com o texto assim, divergem muito do que você está dizendo, mas são as suas experiências com as experiências dele. E no final, vai ser a experiência do público. Exatamente. No final vai ser a experiência do público, né? Então, você sem tanta perspectiva e expectativa, Isso. Ele com a ideia de que a pessoa seja tocada de alguma forma, né? Então, são dois artistas dentro de uma mesma residência, vivendo e imersos naquela mesma experiência e tirando dali experiências diferentes. Exato. Que legal, então, né? Isso é legal, rico. né? Maravilha, sim, Então, claro. isso é bom viver essa experiência. E como é para você esses dois universos, tipo, do professor que sai das artes visuais para mergulhar de cabeça no universo da dramaturgia? Viver um drama em sala de aula, todo mundo já viveu. Mas esse drama é diferente. É diferente. Digamos assim, e eu vou te dizer, assim, já me adiantando um pouco, essa experiência que eu estou tendo no teatro, ela reverberou de uma forma incrível na sala de aula. Minhas aulas mudaram completamente, minha metodologia. Eu hoje digo assim, olha, todo professor deveria fazer teatro. E vou além, eu digo, todo mundo deveria fazer teatro. Porque o teatro é uma coisa incrível. Você tem questão de voz, de consciência de corpo, gesto, construção de personagem, você doar, né, sei lá, se pensar em uma outra característica que não é tua, e aí você... Então, assim, é uma experiência incrível, mesmo que você não tenha uma perspectiva de uma carreira de ator, mas eu acho que, assim como ateliê de pintura, acho que todo mundo deveria ter... Eu lembro que acho que é na Finlândia, toda casa tem uma sauna, faz parte da cultura deles a sauna. Eu acho que a ateliê deveria ser desse tipo. Toda casa deveria ter um espaço em que você pudesse desligar do universo. Claro, arte, né? Sentir, transforma. A gente vive tão corrido que, às vezes, ali, aquele sentar para assistir uma peça, aquele sentar para ouvir uma música, uma tela que você pinta, seja lá, do jeito que você fizer. Você sentar e escrever. É desconectar. Exato. Porque, assim, a arte te abre um portal, né? Um desconectar da realidade, porque nós vivemos a realidade e precisamos ter os pés no chão, né? Mas às vezes não, eu acredito mesmo que a realidade ela não supre tudo na gente, não. Tem um espaço lá que a gente ocupa com as coisas, né? Pode ser uma religião, pode ser qualquer coisa. A arte, ela pode preencher esse espaço. Então, eu sempre entendi a arte, todas as artes como conectadas e complementares. Esse negócio de, assim, é artista visual, é artista de teatro, é artista de cinema. É isso. Exatamente. Todos artista. Nós, artista não artista. Então, assim, eu entendo ainda mais agora dessa conexão e complementaridade dessas diversas linguagens. E aí, é incrível, né? Como um cara que chega de paraquedas na residência, como é que você enxerga a importância desse projeto que está sendo instituído aqui pelo Teatro Municipal? Eu acho muito importante. E quanto mais amplo isso, melhor, sabe? Eu acho que quanto mais o teatro tiver essa conexão com pessoas que não são daqui, que não frequentam aqui, talvez porque nem saibam que poderiam, que gostariam de frequentar, sabe? Melhor, porque justamente complementa um pouco o que eu estava falando, né? Todo mundo tem que passar por aqui. Eu acho que o teatro não é só aquele espaço... Ele é também um espaço de admiração mitológico, às vezes até, né, religioso, vamos fazer uma coisa assim. Mas ele, ao mesmo tempo, é um espaço de experiência, de vivência e de descoberta incrível. Então, esse tipo de experiência, esse tipo como é que eu vou dizer, de projeto, né, que vocês estão fazendo aqui, eu acho que ele é incrível, ele é muito importante e, se possível, ampliar isso para mais pessoas
e dessa oportunidade incrível que eu tive, né? De poder escrever um texto e ver esse texto sendo lido, né? E visto por pessoas também que, no final das contas, por mais que você não queira, são pessoas que vão lá, vão ver. Não vai ser a métrica da minha realização, né? Mas é importante, a gente quer ouvir também. Ah, gostei, não gostei, até porque... Mas quando você tem consciência de que a arte, ela é um gostar e não gostar, faz parte, isso faz com que você sofra menos. Não que a arte não possa ser engajada, que eu acho que seria o caso, por exemplo, talvez a proposta do Renato, que tem uma mensagem forte, que ela precisa ser... E isso é muito importante, eu acho lindo, acho maravilhoso. Eu vou ler o texto dele, inclusive, né, amanhã. Está maravilhoso o texto, já deixo aqui o convite para assistirem o dele e a minha também. E a do Zac, né, que vai ser no dia 29. Então, assim, inclusive são, como você falou, né, perspectivas distintas. Isso é até bom, essa vivência, né? Totalmente diferentes. E aí, o que você quer fazer pós-residência artística? Eu já estou fazendo. Eu já estou escrevendo outro texto, já tem mais outro roteiro pronto para uma curta. Além das minhas atividades da universidade. Você falou também de uma peça que você vai ser ator. Que peça? Sim, conta pra gente. nós vamos fazer a Companhia Atores de Par. Eu faço esse curso com essa companhia, né, que é da Patrícia Pilar. E eu comecei em março também, né, e agora a gente está já ensaiando para no dia 20 de dezembro a gente estrear a nossa apresentação, que é uma adaptação do Alienista de Machado de Assis, com direção da Patrícia Pilar. E onde é que o pessoal vai poder assistir? No Cine São José. Olha que legal. Dia 20, todos convidados já. Ué, foi muito bom ter você aqui, bater esse papo. Maravilha. E aí, antes da gente fechar aqui, eu queria que você me deixasse uma mensagem para o pessoal de casa. Como a gente falou, são duas experiências bem diferentes. Então, para um cara que está chegando nesse universo agora, o que é que você diria para quem está com esse desejo e ainda não experimentou essa vivência? Olha, eu não gosto muito de dar conselhos indicativos, etc. Eu gosto quando é livro. Quando é livro, eu não faço nem... Olha, isso é bom, eu indico. Mas, assim, eu diria o seguinte. Olha, vem para o teatro e assiste peças. Frequenta mais o teatro, porque é um espaço de experiência, não só, né, de ver as peças, mas também é um espaço que está abrindo para que a gente possa escrever alguma coisa, que possa até apresentar esse texto. É uma experiência de realização artística. Eu acho que é nesse sentido. Fugir do cotidiano, da realidade. Não fugir porque a gente queira ir embora e deixar para trás. Não, mas é no sentido mais de viver outras coisas além daquilo que a gente vive todos os dias. No trabalho, em casa, né? Então, esse espaço aqui, eu diria o seguinte, olha... É muito bom. É muito bom. E quem está falando é uma pessoa que nunca tinha feito isso e fez agora e está saindo assim, maravilhado. E para mim já valeu muito. É sempre tudo tempo isso. de fazer algo novo. Sempre, sempre, sempre. E assim, quer dizer, como eu falei, fiz 60 anos esse ano, mas eu tô cheio de ideias, as coisas estão acontecendo. Cheio de energia para mais coisa 60. para fazer. Não sei se eu quero tudo isso, não. Mas até onde for, tá maravilhoso. Wellington, obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Boa sorte. Que seja um futuro brilhante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então é isso, mais um podcast, mais um episódio se encerrando por aqui, um bate-papo super legal com o Wellington Medeiros, o Grito Silencioso, essa culminância então da residência artística em dramaturgia um projeto promovido pelo Teatro Municipal Severino Cabral, dando oportunidade para a classe artística de Campina Grande. Quer saber mais sobre o cenário cultural aqui da Rainha da Borborema, sobre os acontecimentos do teatro? Acesse o nosso Instagram, @_TM Estúdio C. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!